A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos iniciando mais uma lição. Quero, nesse momento, orar por cada um de nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua presença, para Te glorificar, Senhor, através, ó Deus, desta lição, Pai, para ensinar, Senhor, aos Teus filhos a Tua palavra, Deus, os Teus, meu Pai, os Teus mistérios, Senhor, a Tua verdade, Pai, para os Teus filhos. E assim, Senhor, continua abençoando, meu Pai, aqueles que estão, ó Deus, a nos assistir, Senhor, a cada família, a cada lar, Senhor. Tu possa estar, Senhor, também cobrindo com a Tua graça, com as Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, assim nos livra de todo mal. Amém. Amados irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para ministrar mais uma lição, né? Nós estamos aqui já na lição número 12. Estamos terminando nosso terceiro trimestre de 2020. Passa rápido, né? A gente já vem no finalzinho já, a gente está na penúltima aula. E a aula passada nós falamos sobre o juízo final e sobre o estado dos mortos, aqueles que estão, que vão ressuscitar, né? Ressurreição dos mortos. E hoje, irmãos, nós vamos estar estudando um tema muito importante, sobre o estado eterno. Como nós vimos na lição passada sobre o juízo final e o destino de cada alma, né? Cada ser que foi julgado, uns foram para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E nós vamos ver o estado eterno, como será lá, depois do juízo final, quando tudo for acabado, quando tudo for lançado, né, no lago de fogo. E nós vamos estudar a respeito das mansões celestiais no céu, ou seja, nós vamos estar estudando como nós viveremos lá com o Senhor. É verdade? Então nós vamos pedir aqui a você que você preste bem atenção a respeito desse assunto, que é muito importante. A temática em foco diz assim: embora alguns tentem distorcer essa doutrina, existirá sim uma eternidade preparada para salvos e condenados. Cabe ao homem decidir nessa vida para qual eternidade ele quer ir, se com Cristo na Nova Jerusalém ou distante dele no lago de fogo. Nós sabemos, irmãos, que muitas às vezes querem ignorar este tema, esse assunto. Às vezes as pessoas pensam assim: o importante é que eu me salve lá, Deus sabe o que vai acontecer comigo. Os próprios crentes salvos, né, não se preocupam em aprender às vezes o que vai acontecer lá na eternidade. Mais ou menos a Bíblia também nos ensina a respeito de o estado nosso, né, o estado eterno lá com Cristo e com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, cabe a cada um de nós, cada ser, cada criatura, cada homem e mulher, decida para onde quer ir. Se para a eternidade com Cristo na Nova Jerusalém ou distante dele no lago de fogo. Então nós vamos falar também da Nova Jerusalém, né? Vamos falar sobre os novos céus e nova terra, que será exatamente o tema da nossa lição. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, e o capítulo 20, do 1 ao 5. Diz assim o versículo 15: e aquele que não foi lançado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Apocalipse 21, 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo
de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém, irmãos? Então, essa é a leitura bíblica. Nós vamos agora para a introdução. Nesta lição, aprenderemos sobre a ação divina de punir eternamente os pecadores e recompensar para sempre os salvos em Cristo. Sabemos que na lição passada nós falamos a respeito da punição, né, dos pecadores, daqueles que morreram sem Cristo, e todos aqueles também que por ocasião da grande tribulação, depois do milênio, a vivência deles no milênio, mesmo assim não se arrependeram. Estes, né, foram eternamente punidos no lago de fogo. No caso, foram, eu falo assim, foram na questão da passagem bíblica, mas isso ainda, claro, acontecerá. E os salvos, né, como nós também já ensinamos, receberão a recompensa, né? Estarão para sempre com Cristo. Deus tem proporcionado o meio de salvação, que é Cristo. Mas quem não crê, infelizmente, passará a eternidade no lago de fogo. Entretanto, quem crê vai morar na Nova Jerusalém. Então, irmãos, é maravilhoso sabermos que aquele que, através de Jesus Cristo, através da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos já visualizando pela fé a nossa morada celestial, a Nova Jerusalém, que nós vamos ver mais adiante e descrevê-la, como será essa cidade tão maravilhosa que nós vamos morar. Visões teológicas acerca do destino dos mortos. Então, nós vamos ver algumas visões teológicas, alguns teólogos a respeito do destino dos mortos. Existem algumas visões que nós não podemos deixar de ver aqui. Aniquilacionalismo, certo? É um nome bem grande, né? Um palavrão. Aniquilacionalismo, ou seja, é uma doutrina sobre a alma ser aniquilada. Isso mesmo. Então, essa doutrina que alguns teólogos creem que o homem e a mulher ímpia, quando morre, né? O homem e a mulher ímpia, quando morre, alguns acreditam, né? Alguns pregam, alguns teólogos dizem que a pessoa é aniquilada, é exterminada. Deus assim tira da existência tanto espiritual como material. A pessoa é aniquilada, é destruída. Nós vamos ver mais adiante. Diz aqui, alguns teólogos defendem a ideia de que os ímpios serão aniquilados no fim dos tempos. A Igreja Adventista afirma que os ímpios irão ressuscitar, sofrer por um tempo, depois serão aniquilados, né? Isso é o que a Igreja Adventista também prega a respeito do aniquilacionalismo, né? Que fala a respeito de que a alma ela será destruída para sempre, né? Serão aniquilados. E vamos também ver outra visão, né? Já os testemunhos de Jeová afirmam que os ímpios, ao morrerem, já deixam de existir para sempre. Nós estamos vendo aí que a visão também das testemunhas de Jeová é que quando os ímpios morrem, né, vão para a sepultura, os ímpios, eles não existirão mais, já não mais existirão. Deus aniquila a alma e o espírito, né? O corpo morre e a alma e o espírito também são aniquilados. Essas são as visões dessas duas, Adventista e as testemunhas de Jeová. Eles argumentam que muitas passagens bíblicas afirmam que os ímpios serão destruídos. Aí tem as passagens
que eles afirmam em 2 Tessalonicenses 1:9, né? 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Só porque existe essa frase, né? Eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. No entanto, estas passagens não dizem que eles são aniquilados, mas deixam claro o quão é cruel viver longe de Deus. Então, isso não quer dizer que por eterna destruição, é porque serão destruição eternamente, ou seja, sofrimento eterno. Então, esse versículo não tem, eles colocam base sobre isso aí, sobre essa palavra eterna destruição, mas será um eterno sofrimento. Serão eternamente sofrer. É o que o texto nos ensina, né? Vejamos a seguinte passagem: pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estarão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Essa palavra vem do termo grego apoleia. Destruição aqui, nós temos que entender que o original da palavra destruição, ela vem do grego apoleia, a mesma usada em Mateus 26:8, para se referir ao desperdício do unguento que tinha sido derramado sobre Jesus. O unguento não deixou de existir, pois ainda estava lá. Ele foi destruído no sentido de não poder mais ser usado. Não estão entendendo? Então essa palavra destruir, certo? Não quer dizer destruir, deixar de existir, mas é uma derivação da palavra grega, né? Que significa apoleia, que significa algo desperdiçado, certo? Algo que foi desperdiçado. Ou seja, de não poder mais ser usado. Quando lá o óleo foi usado, ele foi desperdiçado, mas ele ainda estava existindo. Então, essa palavra destruição, vejam aí, que é um dos argumentos que as testemunhas de Jeová colocam a respeito da destruição, ela deriva do grego apoleia, que significa, se refere ao desperdício, certo? Ou algo que foi destruído no sentido de não poder mais ser usado. Entenderam? E não poder mais ser usado. O universalismo é outra linha de pensamento, né? O aniquilacionalismo, né? Que nós vemos a aniquilação da alma. Nós sabemos que não é bíblico, certo? Mas não poderíamos deixar de aprender. Agora nós vamos falar sobre o universalismo. Então alguns afirmam que no fim todos serão salvos. Então o universalismo, ele prega que todos vão mesmo que tenham pecado, tenham feito orgias diante de Deus, tenham blasfemado, tenha feito todo tipo de pecado, eles ainda vão ser salvos, né? É o que pregam. Eles pregam que Deus é um Deus de amor, que não vê a questão da desobediência do homem, mas nós sabemos também que isso é algo que não é correto. Outros afirmam que haverá algum tipo de redenção após a morte, resultando na salvação de toda a humanidade. Então eles também falam na questão depois que morre vai haver um perdão, uma redenção, e nós sabemos que isso não é verdade, certo? Por quê? Por que não é verdade? Porque o argumento dos universalistas se baseia nos textos que falam de uma reconciliação universal. Aí lá em Romanos 5:8, olha só o que eles dizem assim, em Romanos 5:8. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Quando nós vemos aí em Romanos 5:8, que fala todos os homens,
É a questão de dar oportunidade a todos, certo? Traz vida a todos, traz oportunidade a todos, mas a todos os homens, nós sabemos a todos aqueles que querem essa oportunidade e querem essa vida, tá entendendo? Então, essa doutrina, esse falso pensamento a respeito do universalismo não é verdadeiro. De acordo com os universalistas, esta passagem afirma que Jesus deu vida a todos, ou seja, salvou a todos automaticamente. Irmãos? Então, assim seria muito bom, né? Seria algo muito bom que nós sabermos que mesmo nós pecando, desobedecendo a Deus, e Deus ainda não levar em conta isso, né? Na questão assim, nós não nos arrependermos, não reconhecermos o ato do sacrifício de Jesus na cruz, então Jesus veio em vão, né? Ele veio em vão para morrer na cruz pela humanidade. Nós sabemos que isso não é verdade. Entretanto, ao ler o contexto, entendemos que muitos serão feitos justos, ou seja, nem todos serão salvos, mas somente os que creem, certo? Então, muitos serão feitos justos. Então, quando a gente vê a questão do texto e o contexto, nós vemos lá que foi em Romanos 5:8, todos os homens, né? Traz vida a todos os homens, mas no mesmo capítulo de Romanos, lá no versículo 19, quando a gente vai ler a passagem toda, né? Não podemos isolar um só versículo, mas aí fala sobre muitos serão feitos justos. Então, está falando de muitos aqueles que, porventura, aceitarem o plano de salvação nas suas vidas para se tornarem justos, certo? Então isso mostra que nem todos serão salvos, mas somente aqueles que creem verdadeiramente no Senhor. Considerações acerca da justiça divina. A justiça é um atributo inerente ao Deus da Bíblia. Moisés afirmou que ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto ele é. Então fala da justiça de Deus. Abraão também fez uma declaração acerca da justiça divina. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Então isso mostra, irmãos, que Deus é um Deus tão justo que ele não pode... ele pode, assim, essa palavra ele não pode, não é dizendo que Deus não tem capacidade de realizar o que ele quiser. Não, ele tem. Nosso Deus é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Agora, por conta da sua justiça, ele é tão justo que o que ele falou, ele não pode mais, ele não muda. Eu digo não poder por conta da sua justiça. Da sua justiça que é tão grande, ele é tão justo e fiel, certo? Ele é tão justo, fiel e reto, que tudo que ele fez, falou na Bíblia e prometeu, vai cumprir. Ele poderia muito bem dizer assim, eu vou esquecer, eu vou destruir a humanidade, mas ele tem um plano. Deus tem todos os propósitos. Ele não pode mudar os propósitos, porque a sua justiça, ela não permite isso. Apesar de que Deus pode. Mas ele é justo e fiel e cumpre tudo o que fala, que tu promete. Como consequência da justiça divina, as pessoas são tratadas por Deus segundo o que merecem. Então, dessa forma é necessário que Deus puna o pecador. Então Deus, ele é muito justo. Tão justo que ele justifica o pecador, aquele que obedece e crê, mas também condena aqueles que não querem. Condena aqueles que são desobedientes, são pecadores, que não aceitam a sua salvação. Então Deus, ele é tão bom e justo que ele permite dar o livre-arbítrio ao homem a escolher. Ele poderia muito bem obrigar o homem a servi-lo. Ele pode isso. Ele pode muito bem
fazer com que a humanidade toda ela seja obrigada a obedecê-lo. Mas Deus, por ele ser amor e um Deus justo e justiça, ele não é um Deus tirano, um Deus que obriga alguém a obedecê-lo. Deus, ele não é um Deus que ele vai obrigar ao ser humano a fazer algo que ele mesmo permite que não queira fazer. Então isso ele nos deu essa liberdade, o livre-arbítrio de escolher. Então por isso que Deus é justo e ele ama, né? Ele ama o pecador, mas ele não concorda com os pecados do pecador, a não ser que ele se arrependa daqueles pecados. Muitas vezes o ímpio desfruta do melhor aqui na terra e depois simplesmente morre. Salmo 73, 3 e 4 diz assim: Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Quem vive na prática da injustiça merece ser punido, mesmo que essa punição seja depois da morte. Então, irmãos, o salmista aqui, falando a respeito de que ele invejava os arrogantes, ele invejava, porque ele via assim, meu Deus, tantas pessoas, né? Nós também pensamos isso, meu Deus, tantos aí, pessoas más, mas tem sua vida aí boa, tem dinheiro, tem posição, mas são homens ímpios, arrogantes, desobedientes, homens que blasfemam contra Deus, mas mesmo assim Deus permite que ele tenha saúde, seja um homem, seja forte, né? Como aqui vemos no Salmo 33. Muita gente se pergunta, mas nós sabemos, irmãos, que Deus permite que eles tenham esses prazeres aqui, essas alegrias momentâneas, mas lá no final, depois da morte, haverá punição. O que nós devemos observar é o seguinte: não é nesta vida, é o que vem depois desta vida. Então devemos refletir nisso. E Deus, a palavra de Deus diz que o sol nasce para os justos e os injustos. Agora, cada um é que deve diferenciar a sua vivência com Deus, porque não é porque o sol vai nascer para todos que Deus vai salvar a todos. Não, o sol nasce para todos, mas também depois que o homem morrer, ele tem que obedecer a Deus e tem que ter algo que Deus vai recompensá-lo, que é o que? A salvação eterna. Mas aquele que desobedece a Deus, ele tem punição depois da morte. Então a gente não deve aí ver aí, tem pessoas que se gabam do que tem, do que possuem, mas nós sabemos que no final de tudo é morte, né? O inferno se torna necessário, pois ele se manifesta a justiça divina sobre os pecadores. Então o inferno foi criado para isso, para que seja para aqueles que serão punidos. O destino dos ímpios. Tópico 2. Sofrimento eterno e consciente no inferno. Então, vamos ver aqui também a respeito do sofrimento consciente, né? Que a pessoa sabe que está sofrendo. Como já foi apresentado em outra lição, o estado intermediário dos ímpios vai acontecer no Hades, que é um local de sofrimento, mas ainda não é onde os ímpios passarão a eternidade. Então, nós sabemos, irmãos, que o Hades ele é um local provisório. Nós já falamos sobre isso, mas vamos aqui novamente recapitular. O Hades é um local provisório onde as almas que estão morreram desde de Gênesis, né, desde Adão, até hoje. Os que morrem estão lá no Hades ou no inferno, né? O local onde as almas que morrem sem Cristo estão lá. Estão no local provisório. Sofrimento provisório. Mas não será assim sempre. Depois do juízo final,
sabemos que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E a todos os ímpios. Então, o final de tudo será o lago de fogo. No Novo Testamento, a palavra usada para se referir ao destino dos ímpios é Geena. Esta palavra usada por Jesus em Mateus 10:28, que na maioria das Bíblias é traduzido como inferno. Em Mateus 10:28 diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus estava advertindo a respeito de que devemos temer, não, eu tenho que servir a Jesus porque eu vou para o inferno. Nós não devemos pregar, irmãos. Tem pessoas que pregam para as pessoas, os pecadores, que pregam dando assim medo a ele. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí a pessoa às vezes aceita Jesus por medo de ir para o inferno. Mas nós não devemos trazer essa mensagem. Claro que temos que falar do inferno, mas primeiramente nós devemos pregar Jesus como um Deus, como o Filho de Deus que veio para morrer por ele, por amor. Pregar o amor de Deus para essa pessoa. Então essa pessoa ela tem que aceitar Jesus, ela tem que reconhecer o plano de salvação, não porque tem medo do inferno, mas porque sabe que há um Deus que ama ele e que está dando o perdão e a salvação para ele. Não deixando também de falar do inferno, claro. Então é muito importante a gente falar sobre isso. A passagem de Apocalipse 14, do verso 9 a 11, e as citações nos evangelhos afirmam claramente que somente aqueles que não creem em Jesus como Salvador e Senhor vão sofrer pela eternidade de maneira consciente, certo? Então, devemos aqui agora prestar bem atenção a respeito dessa passagem de Apocalipse. Diz assim, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem crê que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Eu falo aqui a respeito do sofrimento no lago de fogo, que será um local em que totalmente onde as pessoas terão consciência lá, não serão aniquiladas, será um sofrimento eterno e que elas estarão conscientes, não estarão dormindo nem com as mentes apagadas. Vivendo a eternidade sem Deus. 2.2. Adão e Eva, quando pecaram, morreram espiritualmente, ou seja, foram separados de Deus. Nós sabemos que Adão e Eva, por desobediência, foram separados de Deus por conta do pecado. Neste caso, quando a Bíblia fala de morte eterna, está dizendo que os ímpios viverão eternamente separados do Criador. Então, a morte eterna fala de viver eternamente longe da presença de Deus, separados do Criador, do Senhor. Essa morte é uma morte que ela, como já está dizendo o nome, é eterna, morte eterna. Paulo afirma que eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Neste trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, temos a palavra separação no grego, apo. Ela indica que o ímpio estará longe de Deus para sempre. Então, irmãos, nós vemos aqui nesta passagem de Paulo, falando aos Tessalonicenses, capítulo 1, ele diz assim, fala da eterna a separação da presença do Senhor. Então, é algo que indica que o ímpio estará longe de Deus para sempre. Essa é a morte eterna, irmãos. Tópico 3, o destino dos salvos. Então, vamos falar agora sobre o destino dos salvos.
novos céus e uma nova terra. Então, irmãos, o estado final dos justos é descrito como vida eterna, está lá em Mateus 25, 46. Outros falam sobre a glória, né? Nós vamos estar na glória. Lá em 2 Coríntios 4, 17 fala sobre o final dos justos, né? Vamos estar na glória. Também outro nome que é descrito como local de descanso, lá em Hebreus 4 e 9. De conhecimento, lá em 1 Coríntios 3, 8 a 10. Também é descrito como santidade, como serviço, né? Apocalipse 21, 27, Apocalipse 22, 3. Adoração, local de adoração, um local de santidade, de serviço, de adoração, e um local de comunhão com Deus, Apocalipse 21 e 3. Então, irmãos, é maravilhoso, é um local que nós vamos estar lá com Deus, na presença dele, e estaremos, irmãos, com certeza, vivendo uma vida, não, porque no início, quando era novo convertido, as pessoas pregavam, existia alguém que me ensinava, por aprender também errado, diziam que nós estaríamos lá no céu, nós vamos para o céu, estaremos lá eternamente glorificando a Deus. Aí eu fiquei pensando, lá na eternidade vou ficar só glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, como se eu tivesse sido um robô. Eu vou ser um robô lá, eu vou ser uma marionete, eu vou ser alguém que vou só falar essa palavra, glória a Deus, e não vou viver, né? Eu pensei e também fui ensinado erroneamente dessa forma. Mas lá no céu será um local em que as pessoas vão viver, vão conhecer umas às outras, certo? Vão conhecer os seus parentes também justos que morreram, salvos, e também vamos conhecer e vamos ver o nosso Deus e o nosso Jesus, né? Nosso Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, o pecado não prejudicou apenas o ser humano, mas manchou toda a criação. Então o apóstolo Paulo disse que a natureza geme como em dores de parto, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 22. Então é para mostrar, irmãos, que até a natureza, né, manchou toda a criação. Até a natureza do pecado de Adão manchou toda a criação. Manchou a natureza, manchou os animais, tudo, né? A natureza sofreu. Toda a criação sofreu por conta das obediências de Adão. Nós já vemos isso, né? Estamos só recapitulando. Deus prometeu restaurar não somente o ser humano, mas toda a obra da criação. João teve uma visão que revela esse propósito divino. Então, irmãos, isso tudo será restaurado. Apocalipse 21, diz assim: então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então, nós vemos essa ilustração aqui, né? Não é dizendo que vai ser dessa forma, a forma da ilustração, é somente para ilustrar mais ou menos como será, né? A Nova Jerusalém lá, e Cristo, que será o nosso sol da justiça, né? Não haverá mais sol, mas o Senhor é quem vai iluminar, será o nosso sol, não é verdade? Então é uma ilustração que é uma coisa só para a gente imaginar mais ou menos como vai ser. Amém? É algo pejorativo. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz o seguinte: para apagar todos os sinais do pecado, haverá a destruição da terra, das estrelas e galáxias. Então, como haverá novo céu e nova terra, então tudo será destruído, né? Então, as galáxias, assim, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, as galáxias, as estrelas, tudo será destruído e
será um novo céu e nova terra. O céu e a terra serão abalados e desaparecerão como fumaça. Está lá em Isaías 51:6 diz assim, ó: Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Isaías 51:6 fala a respeito dessa destruição que haverá dos céus e da terra. Tudo será destruído. A Bíblia do Estudo Pentecostal também diz o seguinte: ó, os elementos serão dissolvidos. Em 2 Pedro 3:10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudado. Então tudo será desfeito, tudo será destruído, para que haja esses novos céus e nova terra, né? Até tudo, né? Os elementos, tudo serão destruídos pelo calor, como diz. A terra renovada será a habitação dos homens e de Deus. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então, irmãos, devemos saber o seguinte, que lá em Apocalipse fala a respeito de que nós teremos outros nomes, né? Diz a palavra de Deus que nós receberemos uma pedrinha, em cada pedrinha que recebemos nós teremos um novo nome. Eu não sei se vai ser um nome, claro, nós recebemos o nosso nome aqui, temos a nossa identidade aqui na terra, enquanto estamos aqui ainda, né? Mas lá na eternidade, como diz no Apocalipse, nós receberemos um novo nome, certo? Então, eu creio que nós receberemos, além do nosso novo corpo, nós teremos um novo nome. Mas creio eu que também sabendo que nós tínhamos o antigo nome, né? Porque seremos conscientes. Há pessoas que pregam, que diz que Deus vai apagar da nossa mente todas as lembranças aqui na Terra. Mas nós vamos ver mais adiante que isso não é verdade. Nós será apagado as angústias, os sofrimentos, isso sim, as más lembranças. Deus provavelmente dará uma mente que nós não mais vamos sofrer e nem nos entristecer pela antiga vida que nós tínhamos lá no céu. A Nova Jerusalém. Assim que Deus restaurar todas as coisas, descerá do céu a Nova Jerusalém. Então, nós vemos aqui pela ilustração, que será um cubo perfeito, certo? A Nova Jerusalém será um cubo perfeito, nós vamos ver agora aqui sobre ela. Essa nova morada, fala aqui, irmãos, ó, a descrição de como será nessa nova morada. Terá 12 portas com o nome dos apóstolos. Aí a referência. Terá o formato de um cubo, lembrando o Santo do Santo do templo da Antiga Aliança. Nós sabemos que o Santo do Santo, lá no Antigo Testamento, quando foi construído, Deus ordenou que construísse com largura, comprimento e altura iguais. Então era um cubo, e será como o Santo do Santo. Então a Nova Jerusalém também será um cubo perfeito. Cada lado terá aproximadamente, olha só, 2.260 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Seu material principal será o ouro e pedras preciosas. Não haverá sol, pois a glória de Deus irá iluminá-la. Um rio irá fluir diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Ao lado do rio estará a árvore da vida, que dará o seu fruto.
Então, irmãos, com várias referências a respeito da nossa nova morada, as mansões celestiais, a Nova Jerusalém, que, como Jesus havia prometido, de na casa do meu Pai há muitas moradas. Então haverá espaço, irmãos, de sobra para a morada dos salvos. Na história do rico e do Lázaro, eles se reconheceram depois da morte, e o rico ainda lembrou dos seus irmãos. Além do mais, não faz sentido chegarmos ao céu e não lembrarmos da nossa vida e nem das outras pessoas, pois neste caso seríamos outra pessoa. Então, irmãos, como eu falei, agora aqui está novamente reforçando a respeito de que nós teremos consciência, irmãos. Senão, nós teríamos outra personalidade. Deus então apagaria tudo, como apaga, vamos supor, algo de um computador, deleta tudo e faz outra personalidade. Eu creio que não, irmãos. Porque a palavra de Deus, como diz lá na passagem, na história do rico e Lázaro, nós vemos muito bem que um reconheceu o outro. Então, se tivesse a mente apagada, eles não se reconheceriam, mas se conheceram. Então, Deus vai mudar o nosso corpo, irmãos. Ele vai mudar a nossa natureza decaída e a natureza eterna. Mas a nossa personalidade, certo? Nossa individualidade não vai mudar. Nós ainda seremos a mesma pessoa. Vivendo a eternidade com Deus. 3.3. Quando lemos Apocalipse 21:3, fica claro que o melhor da vida eterna não serão as ruas de ouro, os galardões, mas será a presença de Deus. Então aqui, irmãos, em Apocalipse 21:3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, então veremos Deus. A comunhão com o Criador atingirá o nível mais elevado que podemos imaginar. Então teremos uma comunhão verdadeira com o Senhor. Nós vemos aqui essa ilustração do trono de Deus, né? Cristo também aí sendo iluminando. Então será algo maravilhoso, irmãos. A maior alegria do salvo é estar na presença de Deus. Melhor um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Então, vamos aprender que na presença do Senhor é o mais importante da nossa vida. Passar a eternidade com Deus não será algo entediante, né? Entediante, como alguns pensam, pois conjecturam que ficaremos apenas adorando, como eu falei, né? Muitas pessoas, eu fui ensinado erroneamente, falando, nós vamos só estar adorando. Não. Nós vamos viver uma vida abençoada, uma vida justa, gloriosa, na presença do Senhor, e com certeza vai ser uma vivência maravilhosa. O louvor e a adoração serão tributados eternamente. Então veio o trono a voz proclamando: louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês o temem, tanto pequenos como grandes. Então nós vamos adorar o nosso Deus poderoso. No entanto, há indícios de que iremos realizar outras atividades, né? Há indícios que sim. Provavelmente haverá comida no céu. Haverá comida, sim. Não terá as bodas do cordeiro, né? Então comeremos e beberemos nas bodas do cordeiro. Imagina aí que tipo de comida vai ser, né, para o nosso corpo glorificado. E que tipo de bebida? E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Jesus disse que beberá vinho com seus discípulos no reino celestial. Ele disse aqui, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Então, também, né, mostrando que nós também beberemos, né, desse fruto da vida. Com certeza um fruto da vida deliciosíssimo, né? O texto de Apocalipse afirma que as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhes trarão a sua glória.
Aleluia. Não sabemos como serão essas nações e quem serão esses reis, mas podemos conjecturar que haverá algum tipo de governo, né? Então, como nós vemos, irmãos, haverá algum tipo de governo e também, não sei, haverá alguma classificação para aqueles que fizeram a obra de Deus, que trabalharam mais, não sei, pode até haver isso. Sei que no reino acontecerá isso, no reino milenial. Na eternidade, não sei, mais ou menos podemos conjecturar que haverá algum tipo de governo, né? Porque diz que os reis da terra trarão a sua glória, né? E trarão a sua glória, mas é algo que ainda nós apenas imaginamos, né? Então, conclusão, apesar de muitas conjecturas, sabemos através das Escrituras que Deus vai restaurar todas as coisas e nós passaremos a eternidade com Ele. Além do louvor e adoração, acredita-se que a eternidade será preenchida com várias outras atividades, todas elas realizadas para a glória de Deus. Amém, né, irmãos? Então, que você, né, estejamos preparados e que nós estaremos lá, na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais, lá nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Eu creio nisso, eu creio que eu vou para lá e você, eu creio também que você vai estar lá em nome de Jesus. Amém? Então terminamos mais uma aula. Vamos concluir. Eu quero orar por você, quero orar por nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida desse que está aqui, meu Pai, mais uma vez concluindo comigo, assistindo esta aula. E assim, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela nossa salvação, pela salvação minha e pela salvação dos teus filhos, Pai. Ó Deus, e cremos, meu Senhor, que este lugar será ó Deus, estamos almejando, estamos assim, Senhor, ansiosos em conhecer esta terra maravilhosa, esse novo céu e essa nova terra. Ó Senhor, essa nova cidade tão maravilhosa, Nova Jerusalém, nós cremos que também estaremos lá, Pai. E um dia, Senhor, nós estaremos todos lá, meu Deus, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, meu Pai, obrigado por tudo, Senhor, por mais uma aula e que Tu possa abençoar os Teus filhos também, Pai, por estarem aprendendo conosco, Pai. E assim, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus.